Olá pessoal do segundo ano, tudo bom? Olha só, eu resolvi mudar a plataforma de tentar chegar perto de vocês, eu vou pelo YouTube agora, tá? Olha só, então dando continuidade, a gente viu o último assunto, a última tarefa que eu passei para vocês foi assistir um documentário, né? Acho que foi um documentário, Doce Brasil Holandês, que é uma aula sobre o período holandês, né? Então, eu vou fazer, gente, esse vídeo não vai ter edição, vai ter nada, tá? Ele é bem amador mesmo. E a proposta é essa mesmo, só para vocês não ficarem sem aula. Olha só. Então, o que a gente viu, a invasão holandesa no Brasil, né? Ela durou de 1624 a 1644. Deixa eu ver, professor. De 624, quando chega aqui em Pernambuco, se consolida, tem 7 anos, tem governo Nassau. E em 54 você tem a saída, a expulsão dos holandeses. Isso, 1654. Olha só, então, o que era o Brasil, gente, na época? Era essa ocupação aqui no litoral. Então, o Brasil, até a expulsão dos holandeses, ele era muito litorâneo, a ocupação, a colonização. Eu estou falando assim, pensando enquanto colonização. Óbvio que existia muita gente, a gente discute muito isso, né? Muitos povos indígenas, inúmeros, centenas, milhares, tá? Eu estou falando assim no sentido da colonização, da empreitada portuguesa colonial aqui no Brasil, né? Então, o período holandês, que vai ser o período que o litoral predomina, né? Então, a ocupação, as cidades, elas eram litorâneas. Por quê? Porque a economia girava em torno da cana-de-açúcar, né? Então, é exatamente depois da saída dos holandeses que o Brasil vai ter esse grande baque econômico. Por exemplo, as Antilhas, que são as Antilhas? São onde hoje é América do Norte, né? As ilhas da América do Norte vão passar a produzir cana-de-açúcar. Isso vai gerar uma concorrência direta, né, com o Brasil. Porque até então o Brasil era absoluto, né? Não tinha grandes concorrentes a nível internacional. Então o Brasil abasteceu o mundo de açúcar, né? Dessa coisa que era tão rara na época, né? Então o Brasil, ele adoçava, a gente pode assim dizer, né? Ele adoçava o mundo, porque era o Brasil o maior produtor de açúcar do mundo, e passou assim durante muito tempo, né? E claro que depois que os holandeses saem, uma das ideias principais dos holandeses, quando chegaram aqui, era exatamente vir atrás dessa coisa que era o açúcar, né? Então, essa grande especiaria que era o açúcar. E aí, com a saída dos holandeses, como consequência direta da expulsão dos holandeses, você tem a concorrência do açúcar das Antilhas. Lá na América do Norte a América Central vai começar a ser produzido também o açúcar, né? A arte de fazer o açúcar, que demandava muito esforço, né? Então, para a tecnologia da época, né? Claro, óbvio. Então, depois da saída dos holandeses, gente, você tem um processo de interiorização da colonização. Olha só. E aí a aula de hoje é exatamente falar sobre o período minerador, né? Da descoberta dos metais preciosos no Brasil e de uma mudança que passou a colônia brasileira pós a saída dos holandeses e pós também essa busca e esse encontro dos metais preciosos mais no interior do Brasil. Olha só, esse mapa aqui, eu adoro esse mapa, né? Então, você vai ter, esse mapa ele tem o título de Integração dos Mercados Coloniais. Se liga, então a base era o litoral brasileiro, né? Então a cana-de-açúcar, ela se dá no litoral. Então a base da colonização, ela se dava no litoral. Então com a saída dos holandeses, você vai ter a demanda, né? A concorrência com o açúcar, né? Com o enfraquecimento desse material, dessa produção, a busca por metais preciosos. Uma vez que lá na América Espanhola, a gente estudou isso, né? Na América Espanhola, você tem os espanhóis acham de cara o ouro lá. Aqui no Brasil não, os metais preciosos eles não foram encontrados no início da colonização, e sim no final do século XVII, 1680, 1670, e o auge vai ser no século XVIII, né? 1770, 1750. Então, você vai ter um movimento de interiorização.
aqui no Rio São Francisco, esse rio que pega aqui no Nordeste, deságua onde hoje é Sergipe, Sergipe Alagoas, ele é um rio que corta todo o semiárido nordestino, né? Corta a caatinga do sertão, é o único rio perene que não seca, que corta o semiárido nordestino. Então vai ter várias entradas a partir do Rio São Francisco, é chamado de os rios dos currais e o rio da integração nacional, porque é às margens do Rio São Francisco que vai se começar a se ocupar o interior, levando gado, levando a policultura, o pequeno agricultor. Você aqui no interior, você chega no agreste, no sertão, não vai se dar a escravização negra africana tão forte como se deu na cana de açúcar, né, na produção açucareira. Então o Rio São Francisco vai servir como via de acesso para outras áreas chamadas os sertões. Os sertões, o sertão no período colonial não era essa coisa do domínio morfoclimático do sertão nordestino e tal. O sertão era aquele lugar que não tinha colonização, né? Que para a cabeça do português, terra incivilizada, terra de selvagens, né? Terra não ocupadas pela colonização portuguesa. Então, o Rio São Francisco ele vai cortar o semiárido e vai ser uma via de acesso, né? Então vai haver várias entradas aqui. Então, com a descoberta do ouro em Minas Gerais, em São Paulo, você tem um caminhar de gente, uma corrida louca atrás desse ouro, né? A coroa, em 1763, vai transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Para quê? Um dos motivos foi para ficar mais próximo da região das Minas. Então, era um momento de descoberta de uma grande riqueza, né? Que o Estado português já estava procurando há algum tempo, estava sedento por isso. Então, vai haver um processo migratório muito forte para a região das Minas. Isso vai ocasionar um mercado interno, porque se você tem um crescimento demográfico, por exemplo, você tem criação de mais cidades, vilas, povoados, você vai ter mais gente chegando de outros lugares do Brasil e até de fora para a região das Minas, você vai ter, se você tem mais gente, você vai ter que ter mais comida. Então, você vai ter que ter mais escravo para trabalhar. Então, vai gerar um comércio interno, né? O comércio da cana-de-açúcar, claro que as pessoas plantavam para comer, porque não comiam cana-de-açúcar, mas não existiam grandes cidades assim, e um comércio voltado para o interior do Brasil, para o mercado nacional. O mercado do açúcar era voltado para o mercado internacional. Já aqui, na região das Minas, ele vai, com o aumento populacional, com a criação de várias cidades, vai se criar um mercado nacional aqui, ó. Do norte vai se migrar muito escravo, gado, para abastecer a região das Minas. Do sul, uma coisa muito interessante vai acontecer no sul, essa produção do gado, né, da carne, do charqueado, né, a partir dos tropeiros que vão fazer esse traslado aqui da região sul até lá, né? Então a gente vai falar sobre os tropeiros. Caiu uma questão do Enem, a última questão do Enem caiu sobre o período minerador foi sobre os tropeiros. Massa? Então, assim, o período minerador ele vai se dar com essa integração do mercado colonial, coisa que o Nordeste, a faixa litorânea, tanto nordestina como pegando aqui também o Sudeste, né? Açucareiro, não tinha. Então, a descoberta do ouro no Brasil, inclusive, ele vai romper aquela coisa do Tratado de Tordesilhas, aquela linha que dizia assim, para cá é Portugal, para cá é de Espanha. Então, o encontro desses metais preciosos vai fazer com que o desrespeito, né, ao mercado, o Tratado de Tordesilhas, ele vai ser ultrapassado, né? Então, os portugueses eles vão avançar aquela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, né? Enfim.